Olá, sexto ano, tudo bem? Eu sou o professor Edi Joel. Quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos responsáveis que acompanham nossas aulas, nossos queridos colegas professores, são sempre muito bem-vindos aqui nas aulas do Centro de Mídias. Hoje teremos mais uma aula de ciências, então estamos aí, com um novo semestre, semestre novo, cenário novo, vida nova, não é isso? E é lógico que a gente precisa de uma boa interação, e quando a gente fala de interação, a gente sempre tem que ter uma pessoa muito especial aqui conosco. E hoje nós temos a nossa querida professora Viviane. Bom dia, pessoal. Bom dia, Ed. Bom dia, gente. Que bom que vocês vieram aqui para a nossa aula de ciências. Vai ser um prazer participar da aula e aprender com vocês hoje, né? Eu vou interagir com vocês. Deixem seu recadinho, eu conto aqui o professor Joel. E já tem aqui a professora Solange, de lá da escola Jeremias de Paula Eduardo, dizendo: podem enviar respostas aqui. Enquanto não podemos interagir, no chat a gente está aqui com essas turmas. Isso aí, professora. Muito obrigada. Vamos lá. Opa, isso aí. Obrigado, professora. Então vamos começar, Lembrando que vocês são sempre muito bem-vindos. Sempre que der, coloque aí o nomezinho da escola, o nome da cidade, o nome dos alunos. Quando der, a gente sabe que tem professor que tem muita turma, fica difícil. A gente tem professores que tem menos turmas, aí dá para fazer de uma forma melhor. Vocês é que sabem a melhor forma, mas a gente está sempre aqui à disposição. Tá bom? Bom, então hoje a aula aí é respirar e se alimentar, faz parte aí de uma habilidade essencial do terceiro bimestre para o sexto ano, tá bom? E o objetivo da aula tá aí para você, ó. Entender a importância dos sistemas digestórios e respiratórios na nutrição, né? Olha só que interessante, digestório e respiratório na nutrição, como é que será que é esse negócio aí, né? Então, olha só, o que nós vamos fazer nessa aula? Tá aí, ó, compartilhar as informações, refletir, resolver atividades e interagir, que para mim é a parte mais importante da aula, é a interação de vocês aqui no chat, tá bom? Para acompanhar essa aula, você deve trazer então seu caderninho, um caderno para anotação das aulas, colocar as dúvidas, resolver as atividades e não esqueça de identificar a aula aí com data e título, tá bom? Muito bem, então vamos começando aí, Quero saber o seguinte de vocês, ó. Por que nós respiramos? Qual é a importância de respirar, Então, e qual a importância aí do oxigênio para o nosso corpo? Eu vou dar 2 minutinhos aí para vocês responderem, tá bom?
Voltamos aqui, Ed, tem vários aluninhos participando, tem o César que está dizendo assim, sem oxigênio as células morrem e se não respirarmos, nós morremos também. Também tem o Cleiton Júnior que está dizendo, nós respiramos para termos um bom funcionamento no nosso corpo. O Elion Christ está dizendo, respiramos para sobreviver. Tem outros alunos aqui, tem os alunos da escola Alice Romanos, de Suzano, tem a Emily Rodrigues Teixeira presente, tem o Igor Campos, tem aqui o pessoal dizendo oxigenar as células, tem o Renan que está dizendo o oxigênio é fundamental para a respiração dos seres vivos. A ausência desse gás no corpo humano pode causar complicações na saúde. Está aqui Ellen Cristiane dizendo isso. Olha, que show, hein? Muito bem, parabéns, gente. Então é isso aí. Então primeiro a gente precisa que o oxigênio, vocês mesmos falaram aí, precise chegar aí célula a célula, né? A gente precisa que isso aconteça. Então vamos ver, tem um esqueminha para vocês aí. Isso, então a gente vai ver, então, basicamente, né, como é que vai acontecer essa situação aí. O oxigênio, ele vai entrar aqui pela cavidade nasal, né? O correto é sempre a gente respirar pelo nariz. Às vezes não dá, né? Mas é o correto. E aí ele vai descer aqui, vai pegar um pouquinho da faringe, né? Depois ele vai para a laringe, aí ele vai lá para os brônquios aqui, e aqui para os bronquíolos, tá vendo aqui, esse aqui é bronquíolo, tá bom? E aqui vai ter uns saquinhos microscópios assim, microscópicos, né? Que são chamados de alvéolos pulmonares, tá? E aí você vai ter veias e artérias que passam aqui assim, né? As veias e artérias vão passando aqui assim, e aqui o sangue vai deixando o gás carbônico, que vai fazer parte do processo, lá que vai acontecer na célula, que a gente ainda vai falar, né? E vai deixar aí o gás carbônico e vai pegar o oxigênio. Então a gente respira para que o sangue possa pegar esse oxigênio e leve célula a célula. Mas lembra que a gente falou que o objetivo é a gente entender como que a respiração vai fazer parte da nutrição. Então, para isso, a gente precisa entender a outra parte aí do processo, então, que é a digestão, certo? Então, tem mais uma imagenzinha para vocês verem aí do sistema, né? É mais ou menos assim que o nosso sistema funciona. Você pode ver que o coração está aí entre os dois pulmões. Por isso que normalmente o nosso pulmão esquerdo vai ser um pouquinho menor do que o direito, para poder acomodar o coração aí, né? Se você, na verdade, pode voltar a imagem para mim, por favor. Pode voltar a imagem para mim, por favor? Isso. Então, se você entender o coração, normalmente a gente diz que o coração está à esquerda do corpo, mas ele não está, né? Ele está assim, no centro do corpo, está inclinado para a esquerda. Inclusive, por que eu pus meu punho fechado aqui? Porque o nosso coração normalmente tem o tamanho do nosso punho fechado. Tá? Então ele vai estar aqui, no centro do corpo, inclinado para a esquerda. Isso faz com que o nosso pulmão esquerdo seja um pouquinho menor do que o direito. Tá? Mas aí o processo acontece normalmente. E você vê, e é um órgão tão importante, né, o pulmão, que a gente tem dois. Né? Se caso um tiver problema, a gente ainda consegue viver com um pulmão apenas. Mas é lógico, o ideal é que a gente tenha nossos dois pulmões direitinho, certo? E aí, para respirar, para esse processo acontecer, você tem aí, esse músculo aí que ajuda, que é o diafragma também, tá bom? Às vezes a gente toma uma bolada, né? Aí fala tomar uma bolada na boca do estômago. Não, na verdade acerta esse diafragma aí e ele paralisa por um tempo, você fica sem respirar, né? Tá bom? Por isso que é importante a gente cuidar aí, né? Quando vai jogar, etc., se proteger, tá bom? É um lugar que não é muito legal quando toma pancada. Muito bem. Mas o ideal, vocês já falaram, né? Que o oxigênio chegue a cada célula do corpo. Tem alguma coisa aí, Vivi, que você queira comentar? O Vitor Henrique, ele acertou, ele falou assim, respiramos para o coração bombear sangue para o nosso corpo, para depois respirar. E aí tem um professor também escreveu, o professor Érico disse que para levar nutrientes para as células, eles estão dizendo aqui. Ok. Então a primeira coisa, né, foi ali o oxigênio que chegou. Agora vamos ver essa questão do nutriente que o professor falou aí, e que o nosso estudante falou também. Primeiro eu quero que você responda para mim o seguinte, qual é a relação, então, entre respiração e digestão?
Vou dar 2 minutinhos para você. Voltamos aqui, Ed, com a participação de vários aluninhos, ó. Tem o Gabriel de Souza, tem o Jonathan Prida, no recado que o chat está bugado, que ele é um aluno que está aqui no nosso chat. Eu acredito que logo vai se estabilizar, tá? Porque a gente está começando agora, né? Logo vai organizar isso aí, tá bom? Temos aqui a Fernanda, temos vários alunos aqui e eles estão dizendo a respiração oxigena as células. Aí o Leonardo Canta escreveu assim: o sistema respiratório irá captar o oxigênio necessário às reações metabólicas das moléculas absorvidas pelo sistema digestivo e, em contrapartida, irá expelir o CO2 gerado por reações metabólicas. Nossa, ou seja, que difícil! Quase todo o alimento ingerido vira gás carbônico e é expelido pelo sistema respiratório. Muito bem, perfeito. Mas a gente vai esmiuçar isso aí já. Né? Porque senão fica muito complicado, né? Mas parabéns, viu, pela resposta bem completa, né? Mas antes disso, eu quero que você responda outra coisa para mim. Antes da gente explicar isso aí que ele acabou de falar, eu quero saber então, já ele falou que tem uma relação aí do oxigênio que a gente respira com o que a gente se alimenta. Né? Então tem que passar pelo sistema digestório também para a gente poder entender isso. E eu quero saber então, eu vou dar 1 minuto para você falar para mim, onde começa a digestão? Já mandaram aqui. Oi, Ed, a gente tem aqui algumas respostas, ó. A Angelina, ela tá dizendo que é no estômago. Já a Letícia tá dizendo que começa na boca. A maioria das pessoas aqui tá dizendo na boca. Os alunos da escola Nazária, lá de Biúna, disseram na boca.
Tem alunos aqui de Jaú, de várias cidades aqui. Bom, na boca ou no estômago? E aí, hein? Na boca ou no estômago? Ó, primeiro a gente tem que lembrar o seguinte, que o nutriente precisa chegar na célula. Já foi falado lá na resposta, né, do professor e do aluno anteriormente. Então, imagina, a célula é microscópica, né? Só dá para ver no microscópio, lembra? Então, se a célula é microscópica, eu preciso reduzir esse alimento também a uma condição microscópica. Então, como é que eu vou fazer isso? Tem dois tipos de processo. Um processo físico e o processo químico. O processo físico, por exemplo, na boca é a mastigação. Então, começa onde? Na boca. Eu já começo a diminuir, né, vamos colocar assim, o alimento ao mastigar. Mas também tem um processo químico, porque a saliva já tem componentes químicos, ela não é só água. E aí começa também a dissolver. Fala, Vivi. Também tem o professor Érico que está dizendo aqui que começa no cérebro, para mandar as enzimas para quebrar as moléculas da alimentação. Beleza, mais professor. A fundo, Não, é perfeito, né? É assim, aí a gente tem que lembrar que todos os sistemas do corpo, eles interagem, né? E aí o professor está corretíssimo, né? A gente tem que lembrar que vai passar pelos sentidos também, o sentido do olfato, do paladar, da visão, né? Tudo isso vai estimular o cérebro a produzir, etc. Mas isso é um assunto para uma outra aula, mas beleza, professor. Então vamos lá, ó. Então a gente começa lá na boca, né? Com a mastigação, e aí, ó, vai acontecer o quê? Processos físicos e químicos, tá bom? A mastigação é um processo físico e a saliva ela vai ter ali algumas enzimas, que o professor até falou, né? E já vão começar a degradar, por exemplo, a amilase, que degrada o amido, tá bom? Muito bem. Então, voltando aqui, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Então, ó, vai começar aqui na boca, e aí vai descer aqui, ó, pela faringe, esôfago. Aqui no esôfago vai acontecer um negócio muito legal, que é chamado de movimento peristáltico. Olha só que interessante. Né? Esse aí é um movimento que vai acontecer no esôfago, tá bom? E aí, ó, por que que isso acontece? Dizem, né, que mesmo que você se alimente de ponta cabeça, a comida vai chegar aqui, ó. Peraí, tem que passar aqui. Esse cara aqui é o fígado, tá? Tem que passar aqui pelo fígado e vir aqui pro estômago, ó. Bom, aqui, então, ocorreu aqui os movimentos peristálticos, né? O alimento desceu aqui e foi parar no estômago. Aqui a gente tem o fígado que vai liberar a bile, né? Que é uma substância que vai estar lá na vesícula biliar, que é responsável por degradar as gorduras, tá bom? É como se fosse um detergente natural. Mas enfim, isso é um pouquinho depois aqui, quando está saindo já do estômago aqui. Mas aí, olha só, aqui vai ficar batendo por muito tempo, é como se fosse um liquidificador natural. Então vai ter enzimas aí, vai ter ácido clorídrico e tal. E para que isso? Para desmanchar cada vez mais o alimento, tá? Então vai desmanchar muito o alimento. Depois, ó, que passou aqui pelo estômago, aí, ó, vai pro intestino delgado aqui, ele vai ficar passeando aqui, ó. Tá vendo como o intestino delgado é cheio de voltinhas aqui, ó? Ele vai ficar passeando aqui. O pessoal fala que a digestão dura 2 horas, mas não é verdade, tá? A digestão pode durar até 24 horas, vai depender do que você comeu, tá bom? Então, vai depender, uma coisa pode ter fácil digestão ou difícil digestão. Se for de fácil digestão, pode durar aí 3, 4 horinhas, né? Mas se for de difícil digestão, então esse alimento essa digestão vai demorar muito mais. Bom, voltando aqui para a figurinha, ó. Então, passou aqui, gente, está sendo absorvido, ó, intestino delgado. Ele tem que dar todas essas voltas porque aqui vai ser absorvido todos os nutrientes, todos. Nós falamos de alguns aí em algumas aulas no bimestre passado, né, sais minerais, etc e tal. O nutriente mais importante para a gente nesse momento é o açúcar, tá, que a gente chama de glicose. Este açúcar, o sistema circulatório vai passar por aqui, o sangue vai pegar esse açúcar e vai levar célula a célula. E esse açúcar vai ter que interagir com o oxigênio, tá bom? Olha só que interessante, só para terminar aqui a digestão, né? Depois a gente vai ter então o intestino grosso, aqui basicamente vai ser formado o bolo fecal e vai ser absorvido água, tá? Por que é importante você saber disso? Quem não toma muita água sofre no banheiro, porque aí o nosso organismo vai extrair a água daqui, no intestino grosso, por isso que é importante eu tomar bastante água, tá bom? E aí aqui reto, ânus, e aí as fezes saem
que é o que não foi utilizado pelo nosso sistema digestório, tá bom? Então olha só como é legal o nosso corpo, né? A gente viu como é que o oxigênio passeia pelo corpo, agora a gente viu como é que o alimento também, né? E tudo que a gente vai precisar vai sendo absorvido, o que não precisar vai ser excretado, vai para fora, tá bom? Muito bem. Agora eu quero saber, ó, eu já dei essa dica, hein? Bom, eu acabei de falar que o açúcar que é importante, por quê? Ele vai chegar lá na célula, conforme o professor falou, né, a questão do metabolismo, vai chegar lá na célula, vai sofrer uma reação química com o oxigênio e isso é que vai gerar energia para eu poder falar, para eu poder andar, para eu poder brincar, até para eu dormir e o meu cérebro continuar me mantendo vivo, eu preciso de energia, tá? Então eu preciso que o açúcar e que o oxigênio chegue na célula para que cada célula gere energia. Olha que legal. Mas agora eu quero saber como que o oxigênio e o açúcar chegam na célula? E eu vou dar um minutinho para você. E aí, olha aqui, a gente tem várias respostas aqui. Tem um pessoal dizendo pelo sistema circulatório, tem gente que está dizendo que é pelo sangue, tem gente que falou aqui, ó, como o açúcar, né, ele é muito grande para ser carregado pelo sangue. E primeiro ele é quebrado em partículas menores para depois circular. O Guilherme está dizendo sistema circulatório, o Kainan também, acho que é pelo sangue, ele diz isso. E aí, Ed? É isso aí, maravilhoso, gente. Então vamos recapitular um pouquinho, né? Olha só o que aconteceu. Você respirou, o oxigênio que vem junto com o ar, lembrando que o ar que você respira, ele é uma mistura de vários gases, tá? O gás oxigênio, ele tá aí entre 18%, ele é um pouquinho só do que a gente respira. E aí esse oxigênio entra, né? Esse oxigênio entra, ele vai passar, vai ter que chegar até o pulmão. Quando chega lá no pulmão, o sistema circulatório que você falou pega esse oxigênio e vai levar célula a célula. Olha só que legal, porque lembra que o tema da aula é a interação entre o sistema respiratório e digestório para a nutrição do corpo? Então a gente precisa entender por que esses dois interagem. Mas como a gente já falou aqui, e o professor falou muito bem, né, o professor aqui no chat, todos os sistemas do corpo interagem. A gente acabou de ver que o sistema circulatório tem um papel importante nesse processo, mas todos os outros, se a gente for pensar no sistema nervoso, etc., também terão, né? Bom, então a respiração funcionou assim. Quando eu falo da digestão, olha só, mesma coisa, você se alimentou, aí você diminuiu esse alimento, até quando chega lá no intestino, né, aí o sistema circulatório vai pegar esses nutrientes e vai espalhar pelo corpo também célula a célula. Hoje a gente deu ênfase ao açúcar, porque é o açúcar que vai produzir energia, né? Tem gente que acha que é vitamina, não, não é. O que dá energia para o seu corpo é açúcar, tá bom? Aí vai falar, e gordura? A gordura o nosso corpo transforma em açúcar, tá bom? Para poder funcionar como energia. Então, se o açúcar tiver demais no nosso corpo, ele vai ser transformado em gordura e vai ser guardado, vai ser armazenado. Se ele tiver, se o nosso corpo tiver com carência aí de energia, né, então ele vai gastar a gordura que tem como reserva, vai transformar isso em açúcar
e gastar. E como é que ele gasta? O açúcar precisa entrar na célula, ele não consegue entrar na célula sozinho, ele precisa da ajuda de um hormônio chamado insulina, e a partir disso, esse hormônio é produzido no pâncreas. Quem não produz esse hormônio insulina, né, precisa tomar de forma exterior ao corpo, que a gente fala que tem um probleminha aqui chamado de diabetes, mas já tem o tratamento e tal. Bom, e aí o oxigênio encontra o açúcar, sofre uma reação química e tudo isso transforma em energia. Então está aí o que nós vimos nesta aula, tá aí, ó, como o sistema respiratório e digestório funcionam e como ocorre a nutrição. Então, ó, eu queria agradecer vocês. A habilidade é uma habilidade essencial, que é essa aí, a 05CI06B, tá bom? A professora Vivi vai dar aí as considerações finais aí, os recadinhos finais. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Aqui a professora Eliane está dizendo que a partir de amanhã as aulas de ciências, ela vai usar o centro de mídias para transmitir as aulas dela ao vivo também, tá certo? Bom. Muito obrigada aí. Vai ficar o QR Code para vocês fazerem uma avaliação aqui da nossa aula. Um beijo e até a próxima, pessoal. Propomos algumas atividades para os alunos fazerem em casa, onde eles pudessem contemplar o desenvolvimento das competências socioemocionais, visto que eles teriam que pensar e se colocar no lugar do deficiente. Essa atividade que nós vamos começar com essa semana está lá no caderno do aluno, página 133. Envolve a questão da empatia, desses esportes adaptados de maneira a se colocar no lugar do outro, em especial os deficientes. Nós pudemos constatar que eles se empenharam em entender a parte dos deficientes, a parte da necessidade especial. Ele conseguiu atingir os seus objetivos, mobilizando também a família nas atividades propostas para serem realizadas em casa. Sentir uma realização de ver os alunos participando e praticando as atividades em casa.